como destravar a sua carreira profissional. Eu sou a doutora Vanessa Meira e estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre esse assunto importantíssimo. Quero que vocês deixem as suas perguntas que eu irei lhe respondendo conforme eu vou interagindo com o assunto e colocando essas perguntas para deixar você conectado comigo aqui. Como serão os próximos anos da sua vida? Você já fez essa pergunta para você? Esse ano nós tivemos um ano bastante divergente e com todas essas divergências nós precisamos nos perguntar como serão os próximos anos da nossa vida. Tenho certeza que você, como eu, parou para pensar todas as coisas que aconteceram este ano e como que você tem enfrentado tudo isso, tem passado por tudo isso. Boa noite, Bruna, que entrou. Obrigada pela sua presença, Bruna. Vai fazendo as suas perguntas que eu vou lhe respondendo. Então, a pergunta que eu fiz ali, Bruna, é: como serão os próximos anos da sua vida? Você já parou para pensar nisso? A nossa vida, ela tem um grande propósito, todos nós sabemos disso. E eu quero colocar para você aqui que nós precisamos estar alinhado com esse propósito de vida. Quando nós falamos em destravar a nossa carreira profissional, nós podemos pensar num cadeado, né? Ou uma corrente com um cadeado. E para destravar esse cadeado, para abrir esse cadeado, nós precisamos de uma chave. Assim é a nossa carreira profissional. Nós também precisamos da chave certa para estar colocando nesse cadeado, para estar abrindo este cadeado e liberando essas correntes. Quando nós estamos presos a essa corrente, a nossa vida profissional simplesmente ela não vai para frente. E às vezes você tem uma formação, uma faculdade, né, um curso de formação, e muitas pessoas que eu conheço, elas estão simplesmente elas não estão dentro da carreira que elas se formaram, né? Então elas têm ali um curso base. E esse curso, depois que elas saem da faculdade, elas acabam tomando outros rumos, né? Outros rumos para a vida delas. Não há nada de errado nisso, mas se você fez a sua faculdade, eu tenho certeza que você tinha um objetivo para isso, né? Você lá atrás você já conseguiu entender que aquilo era o propósito para sua vida. Senão você não teria passado 5 anos dentro de uma faculdade ou até mais tempo dentro de uma faculdade lutando e vencendo todas aquelas batalhas que nós temos dentro das faculdades. Então, eu já quero ir respondendo aqui. Muitas pessoas, né, elas se sentem perdidas também quando o assunto ele é carreira profissional. Numa das perguntas que eu fiz anteriormente ali no Instagram, também teve esse mesmo assunto. Eu estou bem perdida quanto ao assunto é profissão. O porquê que nós nos sentimos perdidas? Então vamos começar por isso. Quando nós estamos perdidos dentro da nossa carreira profissional, tudo isso está ligado com algumas mentiras que contaram para você. Essas mentiras elas estão ligadas com o nosso passado. Então não tem como eu desmistificar algo dentro de você sem antes eu falar com você sobre essas mentiras que falaram para você ao longo da sua vida, ao longo da sua faculdade. Então, eu digo para você uma coisa. Quais são essas mentiras que contaram para você? A primeira coisa, uma das mentiras que contaram para você, eu anotei aqui, é que você precisa trabalhar para as outras pessoas para você ter experiência. Por que eu falo para você que isso daí é uma mentira? Se você já passou 5 anos dentro de uma faculdade, passou num vestibular, fez prova, apresentou o teu TCC, né? Ou apresentou ali a sua monografia. Imagine só se você já não é experiente o suficiente para você sair de dentro da faculdade e você atuar. Então essa é uma das mentiras que contaram para mim e que gerou algo dentro de mim muito grande. Eu tô falando da minha carreira profissional, eu sou formada desde 2008 e a partir do momento que eu saí de dentro da faculdade, as pessoas me falavam justamente isso. Você precisa trabalhar para outras pessoas, primeiro adquirir conhecimento, aprender para depois abrir o seu próprio negócio. E isso gerou dentro de mim algo que me travou. Simplesmente eu bati o cadeado, tranquei e ali a minha vida durante 6 anos ela ficou acorrentada
e eu não estava progredindo. Então as pessoas fazem isso, geram isso, e o que dentro de mim gerou foi um medo muito grande. O que esse medo ele fez comigo? Esse medo ele me paralisou. E o medo, ele faz isso com nós, né? Quando nós estamos com medo de algo, nós nos paralisamos, nós paramos. Se você vê algo na sua frente que lhe causa medo, você não vai querer seguir em frente, você vai querer parar. E você fica ali parado, às vezes por longos anos. No meu caso, eu fiquei parada por 6 anos. E nesses 6 anos, simplesmente, eu fiquei ali ganhando experiência com outras pessoas, mas a minha vida, ela não progrediu. E o objetivo daqui é fazer com que você consiga destravar a sua carreira profissional. Assim como eu destravei a minha, eu quero ajudar você a destravar a sua. Então, esse medo, ele não pode mais te paralisar. Você precisa fazer um exame de consciência e se perguntar: o que eu tenho medo dentro da minha profissão? Sabendo que eu sou esse profissional que estudou tanto para chegar onde eu cheguei, o porquê a minha vida está paralisada? O porquê eu fechei o cadeado e eu não tô querendo seguir em frente. O que fez eu parar, o que fez eu dizer que eu não quero mais ou então procurar por uma outra profissão. Muitos profissionais que estão formados dentro das áreas, vou dar um exemplo de educação física. Profissionais de educação física, eles estão formados e em vez de sair da faculdade lá, abrir a sua própria academia, começar o seu próprio negócio, eles simplesmente paralisam e vão fazer um outro trabalho, trabalhar como vendedor, fazer um concurso público que dá mais estabilidade, fazer uma outra faculdade, porque aquela faculdade para ele acredita que não foi o suficiente, que não vai ser com isso daí que ele vai conseguir ganhar dinheiro, né, dentro da sua carreira. Só que isso daí não tem nada de errado, né? Se a pessoa quiser fazer um concurso público, amém, né? Ela pode estar fazendo um concurso público, se ela estiver feliz dentro disso, tá tudo certo. Mas se você já tomou a decisão de fazer uma faculdade, é sinal que você tem um propósito para isso, né? Você tem uma grande missão para isso. Ninguém investe um dinheiro dentro de uma faculdade se não vai levar a pessoa a algum lugar. Mas o que eu quero dizer para você? Vamos pegar como exemplo a carreira de médico. Médico, advogado, deixa eu pensar o que mais aqui que pode estar, engenheiro civil também. Essas profissões, você pode perceber que eles terminam a sua faculdade, eles passam ali 5 anos, 6 anos, os médicos até um tempinho mais, até fazer a residência, mas eles saem da faculdade, saem da residência e a primeira coisa que eles fazem é abrir um consultório. No caso do advogado, abre um escritório e no caso de um engenheiro civil, ele vai abrir um escritório. E as outras profissões, a fisioterapia, eu vejo muito isso, né? Dentro da profissão da fisioterapia e da educação física, eu vejo que os fisioterapeutas, eles caminham para uma outra direção. Caminham para a direção que eu caminhei, porque também fui mal orientada e também gerou um medo dentro de mim, né? Uma das mentiras que me contaram. Só que os médicos não têm disso. Vocês percebem que os médicos, quando eles saem da faculdade, a primeira coisa que eles fazem é abrir um consultório. E o que eu falo para você? O primeiro dia que você abrir o seu próprio negócio é onde começa o seu período de experiência. Por que eu falo que é uma mentira que contaram para mim que eu precisava ter experiência para abrir o meu próprio negócio? Porque o tempo que eu trabalhei para as outras pessoas não ensinou eu a ser empreendedora. Ajudou eu a desenvolver os tratamentos, ajudou eu a desenvolver os protocolos de tratamento, enfim. Mas eu estava acorrentada, eu estava paralisada. Eu não conseguia ter autonomia dentro do meu trabalho. E quando nós estamos falando de uma carreira promissora, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ter autonomia para você tomar decisões e para você fazer o teu negócio crescer, certo? Então, os médicos, o que eles fazem? Eles saíram da faculdade, abriram um consultório, primeiro dia de experiência. E ali eles começam a fazer o nome deles, a fazer a carreira deles e logo eles alavancam. Os advogados a mesma coisa, os engenheiros civis a mesma coisa. E os fisioterapeutas que eu conheço, que fizeram isso logo no início, que saíram da faculdade, eles também, hoje eles estão muito bem, né? Nós sabemos que algumas coisas também acabam nos travando dentro do empreendedorismo, mas eu quero encorajar você que está me assistindo, que você deve abrir sim o seu próprio negócio, que você deve correr atrás daquilo que você sonha e que você deve destravar o seu futuro e destravar a sua carreira profissional, não ficar paralisada.
Se nós ficarmos paralisados tentando ganhar experiência com outras pessoas, se nós ficarmos paralisados esperando um convite cair do céu, não vai acontecer. Você precisa se posicionar, você precisa tomar uma decisão e você precisa entender que essas mentiras elas não podem se tornar, né, criar raiz dentro de você. Outra mentira que me falaram, eu até anotei aqui, é que abrir o próprio negócio é muito difícil. Já falaram isso para vocês? Para mim foi algo assim que também entrou muito na minha cabeça na época, e durante os 6 anos eu fiquei olhando outros fisioterapeutas trabalhando, outros empreendedores trabalhando que tinham seu próprio negócio, e realmente quando você olha a vida corrida do empreendedor, você olha e fala bem assim, nossa, ele tem uma vida difícil, realmente ele tem uma vida difícil, é muito difícil de você abrir o seu próprio negócio. Só que isso é uma mentira. Eu quero que vocês não acreditem nisso. Que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que todas essas mentiras, elas não podem criar raiz dentro de vocês. Ser empreendedor não é difícil, minha gente. Ser empreendedor é você estar trabalhando para aquilo que vai dar fruto. Quando eu entendi isso, eu comecei a trabalhar dentro da minha cabeça e eu falei bem assim, não importa a dificuldade que eu vou passar, a dificuldade que eu estiver passando, eu vou passar e eu vou estar crescendo o meu próprio negócio. Não existe sucesso de forma fácil. Isso vocês precisam entender. O sucesso ele exige muito sacrifício, né? Eu falo até mesmo para os meus pacientes, não existe resultado sem sacrifício. Se você não se sacrificar, se você não se comprometer, se você não tiver alinhado, né, dentro do seu propósito, dentro dos seus sonhos, dentro da sua meta, é claro que você não vai conseguir seguir adiante. Agora, quando eu entendi que o que eu precisava era ter a coragem de colocar o meu pé no empreendedorismo, me tornar uma empreendedora, abrir o meu próprio negócio, eu comecei então a matutar dentro da minha cabeça como que eu ia fazer para abrir a minha empresa. E eu vou confessar para vocês que eu tive um pouco de medo, sim, no começo, né? Tive receio de abrir minha própria empresa, mas eu estava certa de que no primeiro dia que eu colocasse os meus pés dentro da minha empresa, aquilo dali era meu. E eu estava fazendo o meu melhor. E eu quero falar um pouquinho com você a respeito disso. Quando nós temos o nosso próprio negócio, o mais legal, que eu falo que é o mais fantástico de tudo, é você poder fazer o melhor pelas outras pessoas. Não importa o ramo que nós estamos, né? Eu estou dentro da área da saúde, mas eu tenho os meus pacientes que são empreendedores também, que eles estão em outros ramos, e o que eu vejo, né, que é muito parecido comigo, é que as pessoas trabalham e trabalham por amor. Quando nós trabalhamos por amor, quando nós fazemos aquilo que nós gostamos e estamos dando o nosso melhor para o próximo, nós estamos então somando na vida das pessoas e transformando vidas. Se você está transformando vidas, você está no caminho certo, você pode ter certeza disso. Para destravar a sua carreira profissional, você precisa fazer algo que você tenha amor. Você precisa transformar vidas, tocar vidas, ajudar as pessoas a se encontrarem, ajudar as pessoas a se alinharem, ajudar as pessoas a se curarem, né? Eu, dentro da minha profissão, o meu objetivo maior é que as pessoas se curem. Eles chegam com dor e eu não quero ver ninguém com dor, né? Eu quero que as pessoas, elas saiam dentro do meu consultório e que elas já estejam curadas na primeira sessão. Eu sou muito positiva nesse sentido. E quando nós estamos fazendo o nosso trabalho, né? Nós estamos gerindo o nosso trabalho, né? Gestão de pessoas sempre é um bom negócio, né? Estão comentando aqui. E quando nós estamos gerindo o nosso próprio negócio, vai vir as dificuldades, gente. Não tem como não vir. Se você tiver tudo fácil, algo tá errado. Vocês conseguem entender isso? Por que eu digo que algo tá errado se tiver tudo de forma fácil? Você não vai crescer se você não tiver que subir uma montanha, né? No empreendedorismo, o primeiro dia que você abre as portas do seu próprio negócio, você tem que entender que é a base, que você vai começar a subir a montanha no primeiro dia e que tem um longo trajeto para você subir.
né? Nesse trajeto que você está, você vai cansar, né? O cansaço é algo que nos pega muito. Então, nos primeiros anos do meu negócio, né? Nos primeiros anos da minha empresa, eu me senti uma pessoa muito feliz, muito alegre por estar com a minha empresa aberta, mas também muito cansada, porque nós temos que trabalhar em dobro para o nosso próprio negócio e também para que ele funcione, né? Para que ele dê certo. Como eu não tinha essa experiência de empreendedora, estava com uma experiência de fisioterapeuta, mas não tinha experiência de empreendedora. Então, como eu não tinha experiência de empreendedora, além de dar o meu melhor, eu também passava um pouquinho do meu limite. No começo, quando eu abri o meu próprio negócio, eu trabalhava quase 12 horas por dia. Era realmente uma loucura e eu trabalhava praticamente de domingo a domingo. Então, de segunda a sexta-feira eram os meus atendimentos e sábado e domingo eu sempre estava dentro da minha empresa, fazendo a parte administrativa, cuidando da parte da limpeza, correndo atrás do marketing, enfim. A gente tem muito trabalho quando a gente é um empreendedor. Você pode acreditar nisso, porque trabalho você vai ter mesmo. Só que para a gente destravar o nosso futuro, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa começar a querer subir a montanha. Ninguém vai chegar no topo da montanha sem percorrer um caminho. E o caminho, apesar dele não ser fácil, ele é um caminho que ele vale a pena. Quando você vê os frutos, né? Quando você começa a colher os frutos daquilo que você está plantando, é algo muito maravilhoso. Ver um paciente meu curado, né? É algo para mim que não tem preço. É muito mais do que aquilo que eles me pagam, né? Em forma de espécie. Eu ter um paciente meu curado é algo assim que vai criando muito mais valores dentro de mim e que vai fazendo com que eu tenha aquele gás, né? Aquele gás de que amanhã eu vou novamente, eu vou curar mais pacientes, eu vou fazer melhor pelos meus pacientes, vou estudar e vou transformar vidas. Então, uma das outras mentiras que contaram pra mim é que em um ano você vai bem e depois você não consegue mais manter e você vai fechar. Então, quando eu abri o meu estúdio, eu vou falar para vocês assim que financeiramente eu estava despreparada para dar esse passo, que foi um passo muito grande na minha vida, porém eu tinha a coragem, né? Dentro dessas dificuldades que eu fui passando, no primeiro ano realmente é o ano assim mais desafiador. Eu vou colocar assim para vocês, porque realmente é muito desafio. Você tem que correr atrás de, no meu caso, pacientes, né? Outras pessoas correm atrás dos seus clientes, mas o primeiro ano realmente é o ano mais desafiador. Você tem todo o investimento para você pagar, que no meu caso eu tinha, né? Todo esse investimento para eu pagar. Eu precisava fazer a minha carteira de cliente, minha carteira de paciente, precisava estar fazendo um nome para que as pessoas fossem, fizessem seus tratamentos e elas pudessem voltar, né? Principalmente, acho que quando o paciente volta, a gente fica muito feliz. E então, o que dentro desse primeiro ano da minha empresa eu fiz? No primeiro ano eu foquei em atendimento. Eu não fiquei focando se eu tinha dívida para pagar, conta para pagar, enfim, quanto que eu queria investir ainda. Eu não fiquei pensando muito lá na frente. Eu vivi aquele meu primeiro ano, eu vivi aquele meu começo, né? Eu precisava viver aquele meu começo. E então eu foquei em atender e fazer o meu melhor. A minha melhor propaganda até hoje é o boca a boca. Eu lembro que logo no começo que eu abri o estúdio, eu fiz uns folders e nesses folders estava escrito: mude sua vida para melhor. E isso daí eu levei por muito tempo, né? Quando eu trato um paciente, quando eu atendo um paciente, eu quero que a vida dele mude. Eu quero que ele se cure, eu quero que ele saia dali, que ele volte, que ele dê o depoimento dele, como que foi para ele se curar, o que eu fiz para ele. Não porque eu quero crescer assim, eu quero me aparecer lá fora. Mas quando a pessoa ela dá um depoimento da vida dela, ela faz com que outras pessoas se encorajem a querer se curar também.
Quantas pessoas que você conhece, né, que sentem dores, quantas pessoas que você conhece que estão num estado de depressão, que estão num estado de desânimo mesmo, ou então que deixaram de acreditar nos seus sonhos, deixaram de acreditar naquela profissão ou naquela carreira que eles se formaram e hoje estão com as suas vidas paralisadas. Se você acredita no teu trabalho, você faz com que o teu trabalho transforme vidas e você quer que as pessoas mudem. A mudança ela não é algo ruim. Isso é outra coisa que colocaram na minha cabeça. Você está sempre querendo mudar, né? Já me falaram isso. E quando me falaram isso, não foi para me colocar para baixo. Pelo contrário, foi para me dar um pontapé para frente. E quando me deram esse pontapé, foi quando eu criei coragem para abrir o meu próprio negócio. Se você quer mudar a vida das pessoas, você precisa começar hoje. Você não pode deixar para amanhã para você mudar a vida das pessoas. E isso que eu tinha para mim. Eu quero mudar a vida das pessoas, eu tenho que ter coragem. Se eu não tiver coragem de falar, se eu não tiver coragem de ser ousada, né, dentro dos meus tratamentos, se eu não for ousada para falar para os meus pacientes, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam sair do sedentarismo, vocês precisam comer melhor, vocês precisam praticar exercício físico, vocês precisam fazer alongamento. Eu tenho que fazer isso. Isso faz parte do meu trabalho, isso faz parte do meu propósito de vida, mudar vidas e tocar vidas. Se o paciente ele não está alinhado a esse propósito, provavelmente ele não vai ficar com você, né? Ou se o teu cliente ele não está alinhado com o teu propósito, ele vai espirrar para longe, você pode ter certeza disso. E quando eu estou fazendo isso, eu estou dando o meu melhor. Não tenham medo de dar o melhor de vocês. Não tenham medo de vocês oferecerem para o teu paciente, para aquele cliente, algo de valor. Nós precisamos começar a somar valores dentro da vida das pessoas. Se nós conseguimos mudar essa mentalidade vinda ali de alguns décadas passadas, de que o segredo que eu tenho dentro de mim, eu tenho que guardar ele às 7 chaves. Se eu sei fazer um tratamento e só eu sei tratar daquele jeito, eu vou guardar para mim as 7 chaves. Eu não vou contar para ninguém, porque esse é o meu segredo e é isso que garante o meu sucesso. Vamos desmistificar um pouco isso, vamos começar a entregar algo de valor para os nossos pacientes e para os nossos clientes. Se você entrega algo de valor para a pessoa, você pode ter certeza que essa pessoa ela vai crescer, essa pessoa ela vai melhorar e essa pessoa vai tocar na vida de outras pessoas também. E ela vai começar a transformar outras vidas, não só a dela. Ela vai transformar a vida dela, a vida de quem está em volta dela, e em volta dela ela vai começar a expandir tudo isso que ela tem aprendido e tudo isso que ela tem melhorado. Dentro da fisioterapia, né, dentro do Pilates, que é com que eu trabalho, e da acupuntura, eu encorajo muito os meus pacientes a fazer essa mudança de vida. Se você não mudar de vida, você não vai ter sucesso. E isso é uma verdade. Quando nós decidimos mudar de vida, quando nós nos encorajamos, quando nós nos posicionamos, quando nós temos a certeza que nós estamos alinhados com o nosso propósito, a nossa vida começa a mudar. E o desânimo, ele vem quando a gente começa a dar ouvidos a todas essas mentiras que contaram para nós. Tente você fazer uma lista de todas as mentiras que contaram para você. Então coloque ali 1, 2, 3 e vai pontuando todas as mentiras que contaram para você, desde que você estava dentro da sua faculdade ou na escola mesmo. Vai pontuando todas essas mentiras. A partir do momento que você tomar consciência das mentiras que contaram para você, você consegue dar um segundo passo, que é começar a construir a verdade dentro de você. E a respeito das verdades dentro de nós, eu quero falar com você 3 pontos sobre as verdades que você precisa construir dentro de você. A primeira verdade que eu quero construir dentro de você é a respeito da confiança. Se você que está aí me assistindo, você não tiver confiança em você mesmo, se você não se sentir capaz, que você é um profissional capacitado, que você estudou, que você se dedicou, que você levou anos da sua vida dentro de uma faculdade e ali você aprendeu e você vai sair para o mercado de trabalho, você vai se posicionar, você vai dar o seu melhor, então significa que você é capaz. Você é capaz de fazer o trabalho que você está fazendo. Tenha certeza disso. Não deixe com que ninguém destrua isso dentro de você.
A confiança dentro de nós faz a diferença na vida do outro. Se eu for atender um paciente meu e eu ficar na dúvida, eu não sei se eu faço esse alongamento com ele ou não faço, não sei se isso vai ser bom, não vai ser bom, o paciente em si, ele vai se sentir inseguro e o meu tratamento, é claro, ele não vai dar certo. A confiança que eu tenho dentro do meu trabalho, a confiança que eu tenho dentro de mim, ela tem que estar muito alinhada. Eu confio que eu sou uma pessoa que vai fazer o melhor tratamento de fisioterapia para o meu paciente. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que todas as aulas de Pilates que eu tô dando, eu tô fazendo o meu melhor. Então confie em você, confie no teu trabalho. Você está estudando para isso, você estudou para isso. Nós não paramos de estudar. Dentro desses 12 anos que eu tenho de formação acadêmica, eu não parei de estudar nenhum dia. Às vezes a gente pega um paciente em que não estamos acostumados, né? Que eu não estou acostumada a tratar aquela patologia, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que estudar sobre aquela patologia novamente, relembrar. Não significa que eu não sei, né? Significa que eu não lembro todo o tratamento que eu preciso estar fazendo com ele. Então eu vou relembrar aquela patologia, eu vou ver o que está sendo aplicado agora, atualmente, nos tratamentos de fisioterapia, com o Pilates. Eu vou estar fazendo congressos, cursos e eu não vou parar nunca. Isso é a confiança que você tem que ter dentro de você. Saber que o que você investe em você é seu. Conhecimento é algo que ninguém nos tira. Por que existem tantos profissionais, alguns têm sucesso e outros não têm sucesso, né? Aqueles que têm sucesso, aqueles que se destacam, são aqueles que são mais ousados. Aqueles que você pode ter certeza que você vai lá e você vai ouvir o que você precisa ouvir, né? Meus pacientes já me conhecem e apesar de eu sempre estar tratando eles muito bem, eu amo a vida de todos eles, um puxãozinho de orelha sempre faz parte do tratamento. É com muito amor que eu corrijo os meus pacientes, é com muito amor que eu passo para eles as mudanças que eles precisam estar fazendo e as transformações que eles precisam estar fazendo na vida deles. Quando nós temos confiança que algo vai dar certo, você passa isso para outra pessoa, né, para o teu cliente ou para o teu paciente, de forma muito segura, porque você tem certeza que o que você está passando para o teu cliente, para o teu paciente, vai funcionar, vai dar certo. Eu tenho uma experiência bem recente com um paciente meu que ele estava com uma compressão de nervo ciático e essa compressão do nervo ciático travou as duas pernas dele. Ele chegou lá na minha empresa, né, lá no meu estúdio, sentindo muita dor e praticamente ele não conseguia ficar nem na posição sentado, nem na posição em pé, nem na posição deitado. Ele, né, o paciente usou o termo "eu estou travado". Com a confiança que eu tenho no meu trabalho e eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, eu tratei aquele paciente, passei todas as orientações para ele e a partir do momento que eu passei as orientações para ele, eu confiei que ele iria estar fazendo a parte dele. Esse paciente, em 3 dias, ele estava totalmente curado. E eu fiquei muito feliz, porque o crédito não é meu, né? Não é só meu, né? O crédito também é dele. Se a pessoa que você está ensinando, a pessoa que você está tratando, a pessoa que você está trabalhando com ela, se ela não fizer a parte dela, você também não vai ter resultado. Então eu falo muito isso para os meus pacientes. Você precisa fazer a sua parte. Ser empreendedor, ser dono do próprio negócio, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque quando esse meu paciente, ele não se cura ou ele não faz a parte dele, eu também sou responsável pela vida dele, né? Eu já tenho, é claro, muitos pacientes que eu venho acompanhando ao longo dos anos e os pacientes mais comprometidos são os pacientes que têm mais resultado. Você precisa estar comprometido não só com o teu trabalho, mas com o resultado do teu paciente, com o resultado do teu trabalho. Ser empreendedor não significa simplesmente você abrir as portas, ir lá, fazer um atendimento, virar as costas, fechar as portas e tchau. Significa você acompanhar esse seu paciente, esse seu cliente, para ver se ele está realmente evoluindo e se ele está se transformando ou não. Se esse paciente ele estiver estagnado, é função sua, né? Você chegar para ele e você conversar com ele. Eu, com os meus pacientes, eu faço uma avaliação periódica neles. A cada 3 meses, todos os meus pacientes são reavaliados. Eu não faço isso de forma obrigatória, porque eu entendo que eu estou trabalhando com adultos.
e adultos eles já tomam decisões, né? Então, eu ofereço para o meu paciente, se ele quer ser avaliado, eu sento com ele após essa avaliação e nós temos uma conversa sobre os resultados do antes, né? Ou então da última avaliação para a avaliação atual. Se eu não fizer isso, o paciente ele não vai tomar consciência. Às vezes ele pode estar estagnado dentro do tratamento, ele pode estar estagnado dentro daquilo que ele está que eu estou querendo com ele, do processo de cura dele, e essa estagnação vai levar a um resultado negativo, no caso para nós. Como empreendedor, você precisa ter certeza que os resultados, né, os frutos que você está colhendo são sementes boas que você está plantando. Quando nós plantamos as nossas sementes, né, dentro da nossa empresa, nós temos que ter certeza que essa semente ela vai germinar e essa árvore ela vai crescer, né? Essa semente que nós plantamos ela vai crescer e ela vai dar bons frutos, porque se der frutos ruins, não adianta nós querermos simplesmente jogar as sementes no solo e a gente não colher frutos bons. Então, jogue essas sementes, mas jogue com a certeza, com a confiança que você vai colher frutos bons. E se você perceber que essa semente que você plantou na vida dos seus clientes, dos seus pacientes, ela não está germinando de forma correta, é sinal que ela precisa de mais atenção. Dê atenção para o seu negócio, dê atenção para os seus pacientes, dê atenção para os seus clientes, porque eles estão confiando em você. A mesma confiança que você tem que ter em você mesma é a confiança que o teu paciente, né, que o teu cliente ele tem que ter em você. O meu paciente, ele tem que ter a certeza que se ele chegar para mim e ele falar bem assim, Vanessa, eu não estou vendo evolução no meu tratamento. Eu preciso estar com o meu alerta ligado, eu preciso estudar mais sobre o caso dele, eu preciso mudar o meu atendimento, enfim, eu preciso olhar para ele com amor, com carinho, com atenção e eu preciso ver o que nós precisamos estar alinhando. Outra coisa que eu coloquei aqui outra verdade que você precisa entender sobre como destravar, né, a sua carreira profissional é a certeza. Então, a primeira foi a confiança e agora você precisa ter certeza que você está no caminho certo. Vanessa, mas como que eu vou ter certeza se eu tô ou não no caminho certo? Eu quero abrir a minha própria empresa, mas eu não sei em qual ramo que eu abro. Um exemplo, a fisioterapia, ela tem um leque muito grande. Eu ser fisioterapeuta e querer abrir a minha própria empresa não significa que eu já estou resolvida. Significa que eu preciso entender dentro da fisioterapia o que vai ser melhor para mim e o que eu amo fazer. Isso é que é o mais importante. Os estágios dentro da faculdade ajudam muito a gente a entender isso. Mas um exemplo, eu não tive no meu currículo da faculdade a matéria do Pilates. Nós nem vimos, né? Na minha época não tinha dentro da grade curricular o Pilates. Também não tinha acupuntura. E hoje eu sou especialista em acupuntura e estou dentro do ramo do Pilates. Então, é claro que quando eu saí da faculdade, eu fui procurar trabalhar com a fisioterapia na ortopedia, trabalhei com a parte da estética, trabalhei com enfim, a fisioterapia no geral, né, que a gente fala, atendendo desde gestante, idoso, criança, atendia de tudo. Foi uma experiência muito boa, com toda certeza, mas eu estava fora do meu propósito, porque eu não queria, um exemplo, ficar atendendo só gestante. Eu não queria ficar atendendo só criança, eu não queria ficar atendendo só idoso, eu não queria ficar atendendo só estética. Então, eu sabia que eu não estava dentro do meu propósito e eu fui procurar fazer algo diferente. Quando eu fui convidada por uma amiga minha, muito querida ela, que eu amo muito a vida dela, ela me convidou para fazer o curso de Pilates. Eu sabia que era algo muito diferente, mas era algo que podia transformar a minha vida. Quando eu fui fazer o curso, eu fui com dinheiro emprestado, para vocês terem noção, porque realmente eu não tinha condições financeiras na época para estar fazendo o curso. Mas eu peguei o dinheiro emprestado, eu fui fazer o curso, me comprometi com a pessoa, né, de estar pagando mês a mês a ela, e sou muito grata até hoje por essa pessoa ter me ajudado. E quando eu fiz o curso de Pilates, eu sabia que eu tinha encontrado aquilo que eu queria. Então, essa chave que vai virar e ela vai mudar a sua vida, você precisa entender que você precisa vasculhar e procurar.
Às vezes nós estamos com um molho de chaves que abre todas as portas, que abre todos os cadeados da nossa vida, né? Da nossa vida profissional. Mas nós não conseguimos encontrar a chave certa. Você precisa correr atrás para você encontrar a chave certa para você abrir a porta. E quando você encontra essa chave e você faz, no meu caso, eu fiz o curso de Pilates, eu tinha certeza que era aquilo dali que eu queria para minha vida. Assim foi com o curso de acupuntura, né, com a especialização em acupuntura, porque eu vi uma oportunidade muito grande, era algo muito diferente, né? O que era de diferente ali? Eu conseguia entender a causa, né? Qual que era a causa da doença do meu paciente. E então eu via dentro da ortopedia que nós tratávamos apenas sintomas. O paciente chegava com uma dor no joelho, a gente tratava aquela dor do joelho do paciente, mas a gente não via qual que era a causa da dor dele, né? Se era um fundo emocional, se esse paciente ele estava com essa dor no joelho porque ele estava com sobrepeso, se ele estava com dor no joelho porque ele estava com uma fraqueza muscular, enfim, a gente tratava a dor do paciente, né? No meu caso, eu tratava a dor do paciente, seguia o protocolo da clínica. O paciente fazia 10, 20, 30, 40, 50 sessões e às vezes ele não melhorava. Ia para cirurgia, né? Depois voltava para o pós-operatório, enfim. Eu não conseguia mudar a vida do paciente. Você imagine uma pessoa com dor, ela fazer 50 sessões de fisioterapia. Para mim isso era um absurdo. Eu nunca aceitei isso de uma forma muito fácil, assim, né? Eu era um pouco resistente quanto a isso. Então, quando eu comecei a fazer o curso de acupuntura, eu vi que eu conseguia ir na causa da patologia. Eu investigava esse paciente e olhava para a vida dele como um todo. E eu aprendi isso logo de início, assim. Eu peguei essa chave, assim, e eu falei assim, é isso que eu preciso. Eu preciso olhar para a vida das pessoas como um todo. As pessoas, elas não são só uma dor de joelho, as pessoas não são só uma dor de cabeça. As pessoas, elas têm uma vida que está ali envolvendo aquela patologia, envolvendo aquela dor ou aquele conflito. Se nós olhamos para a vida como um todo, nós conseguimos entender o que a gente precisa mudar, né? E quando eu falo olhar a vida como um todo, é olhar realmente tudo. Você precisa entender do seu paciente ou do seu cliente o que ele está passando. Ser empreendedor é a gente poder ter essa sensibilidade de olhar para o próximo, de olhar para o outro e entender qual que é essa chave que vai mudar a vida dele. Por que eu tô falando isso para você? Dentro da área da saúde, eu olho, né, para esse meu paciente de 3 maneiras. A primeira maneira, eu vou olhar para o estado físico dele, aquilo que ele está chegando, que ele está se queixando, que ele está, o que está atrapalhando ele. Dentro do empreendedorismo, né, se você está com a tua vida travada, né, ou então se você não está alinhado dentro de um propósito, você precisa também enxergar isso. Qual é o conflito que está levando você a ficar travada? Qual é o conflito que está levando você a ter dor, né? Às vezes não uma dor física, mas você precisa olhar para isso. E é isso que eu faço com o meu cliente e com o meu paciente, e você pode fazer isso dentro do empreendedorismo para você conseguir destravar a sua carreira. A segunda coisa que eu olho para o meu paciente é o estado emocional dele. Como que está o estado emocional dele? A maioria das dores, isso já é uma experiência minha dentro do consultório, a maioria das dores, 80% das dores, elas estão ligadas com o nosso estado emocional. Se o teu estado emocional, ele não está bem, você não consegue se curar. Eu preciso ajustar esse estado emocional do meu paciente. Quando eu ajusto o estado emocional dele, ele começa então a ver melhoras, porque ele começa a acreditar nele mesmo. Na vida, né, de empresário, quando você não está com o seu estado emocional bem, você também, a tua empresa não vai bem. Se você quer abrir o seu próprio negócio, se você quer sair, né, do estado que você está hoje, você precisa olhar para dentro de você. Como está o seu coração? Como que o teu coração ele está se sentindo? Quais são os medos, que nós já falamos dos medos que você tem dentro de você, o que tem paralisado você, o que o teu coração ele tem sentido. O nosso estado emocional ele determina muitas coisas, desde que você acorda de manhã cedo até o momento que você vai dormir, você precisa estar olhando para o seu estado emocional, olhando para dentro de você. Tem algo que eu sempre digo para os meus pacientes, que é a força, ela vem de dentro. A força, ela nunca vem de fora.
Então, às vezes você pode, um exemplo, você fez a sua formação acadêmica, você terminou a sua faculdade, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado, enfim, mas você não está atuando na área, você quer atuar em alguma coisa, quer abrir o seu próprio negócio, mas você não sabe como. Aí vem aquela força externa, né? Vou dar um exemplo aqui, um pai ou uma mãe que vê que você tem esse desejo, que você tem essa vontade, e ele vai oferecer para você, um exemplo, toda a parte financeira para você abrir o seu próprio negócio. Se a força estiver vindo de fora, me desculpe, mas é dinheiro jogado fora. Então, muitos colegas meus, fisioterapeutas, né? Não que se formaram comigo, mas colegas no geral, fisioterapeutas, que abriram seu próprio estúdio de pilates e fecharam dentro daquele período curto, né? Dentro de um ano ali, são pessoas muito bem financeiramente e que também receberam essa ajuda externa. Não estava alinhada com o interno. Você precisa estar alinhado com o desejo do seu coração. Se o desejo do seu coração é fazer algo pelas pessoas, né? Melhorar a vida das pessoas, dar o seu melhor para alguém, aí sim você vai entender o que você precisa abrir, né? Qual o negócio que você precisa abrir dentro da sua formação. Como eu falei, existe um leque muito grande dentro de toda a nossa formação acadêmica. E para você conseguir saber qual é a chave, você precisa estar com o seu coração alinhado. Então, para curar essas dores ou essas feridas do nosso coração, nós precisamos nos conhecer. A partir do momento que você se conhece, que você sabe quem que você é, o que você tem de melhor dentro de você, se você sabe aonde você quer chegar, se você sabe qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, tudo vai destravando, tudo vai acontecendo. O medo ele vai ficando cada vez menor, e você vai tendo a clareza, né? Você vai tendo o caminho aberto para você abrir o seu próprio negócio. E a terceira coisa que nós entendemos dentro do ramo do empreendedorismo e até mesmo para a nossa vida é também a questão espiritual. Se você não estiver com a sua questão espiritual conectada com você, com o seu eu, entendendo que você tem um espírito, né, que está fazendo um processo de evolução ou então um processo de transformação, se você não estiver com tudo isso alinhado, você também vai estar com a sua vida travada ou sua carreira profissional travada. A nossa parte espiritual é o Deus que você tem dentro de você, né? Eu sou uma pessoa cristã e eu acredito que eu tenho um Deus que está regindo todas as coisas, os meus negócios, a minha vida, que está cuidando de tudo e que Ele tem um futuro promissor para mim. Então, você precisa cuidar desse seu lado espiritual. Engana-se a pessoa que acha que ela vai conseguir tudo sozinha, né? É muita prepotência nossa achar que com a nossa força, né, com a força dos meus próprios braços, eu sou capaz de acordar de manhã cedo e fazer tudo o que eu faço, né? Eu preciso entender que o meu lado espiritual precisa estar alinhado. Eu preciso buscar força em algo superior, né? Não importa a religião que você siga, importa que você acredite em algo maior do que você. Importa que você acredite que existe um Deus que está cuidando de tudo, está regindo de tudo e que Ele sabe do que você precisa e da sua vida antes mesmo de você nascer. Mas, se você não estiver com essas três coisas alinhadas, a sua empresa ou então o desejo de você ter o seu próprio negócio também não vai acontecer. Dentro da parte espiritual, eu acredito muito nisso. Os pacientes que eles vêm para eu curar ou para eu tratar, eles estão alinhados dentro desse propósito. Eu oro muito a Deus todos os dias e peço para que Deus mande as pessoas que eu possa estar trabalhando na vida delas. Se eu não acreditar nisso, quando essa pessoa ela chega, eu trato ela apenas como um pedaço de corpo, né? Como uma carne. E ela não é só uma carne. O corpo sem um espírito, ele seria um corpo morto. E nós não tratamos um corpo morto, nós tratamos um corpo vivo. Eu, pelo menos, só trato pessoas vivas. Então, nós precisamos acreditar nisso. Precisamos acreditar que esse paciente, ele tem a parte física que ele está procurando, ele tem a parte emocional que está influenciando na patologia dele, mas ele tem também uma questão espiritual, que é um processo pelo qual ele está passando, que é um processo de cura. A vida empresarial, a empresa em si, ela é viva, né? Então, as pessoas até usam o termo, né? Pessoa jurídica.
né? A pessoa jurídica significa que a tua empresa, ela é viva. Eu ter um CNPJ significa que eu tenho algo vivo nas minhas mãos. E a empresa também, ela tem a parte estrutural, a parte física, que eu vou lá, vou abrir, vou estruturar, vou colocar tudo que eu preciso dentro para fazer os meus atendimentos. Ela tem a parte emocional, porque as pessoas que estão trabalhando dentro dela, as pessoas que estão frequentando ela, as pessoas que estão, os meus clientes, os meus pacientes e até mesmo os meus fornecedores, um exemplo, são o fluxo, né? Esse fluxo existe uma carga emocional ali dentro. E além dessa carga estrutural, essa carga emocional, nós também temos a parte espiritual da nossa empresa. A nossa empresa ela é viva e para ela estar viva, ela depende de que você esteja vivo também. Então, essas três coisas é que eu gosto de manter alinhadas. Eu gosto de entender isso. Eu entendi isso muito antes de eu abrir a minha empresa. Porque se nós não tivermos isso entendido dentro de nós, nós vamos abrir apenas um espaço físico, vamos vender qualquer coisa para que as pessoas comprem, pensando apenas num lucro, né, num retorno financeiro. Eu estou abrindo isso porque eu quero ficar rica e logo a sua empresa ela vai fechar, logo a sua empresa ela não vai ter sucesso ou logo você vai se envolver com coisas que não vão dar fruto bom. Né? Se você, como eu, você quer que os frutos deem bons, você precisa caminhar por um caminho bom. E isso é uma dica muito importante para você. A última coisa que eu coloquei aqui é a respeito dos sonhos. Uma das verdades que você precisa ter dentro de você é que você precisa sonhar e você precisa sonhar alto. Não sonhe baixo. Se alguém algum dia interrompeu o teu sonho, o sonho de você se tornar um empreendedor, o sonho de você ter a tua própria empresa, de você transformar vidas, de você tocar na vida das pessoas e essas pessoas elas se tornarem pessoas melhores. Se algum dia alguém fez isso com você, desmistifique isso, sabe? Você precisa colocar isso no papel, você precisa escrever o seu sonho, você precisa visualizar o seu sonho, você precisa entender que ele é o que importa. Você precisa voltar a sonhar. Se você deixou de sonhar, você precisa voltar a sonhar. Nós não somos ninguém se a gente não sonha. Desde criança nós já sonhamos, né? Eu, quando era criança, eu sonhava em ser médica, né? Eu não fui médica, mas eu estou aqui como fisioterapeuta, como empreendedora e eu sou muito feliz naquilo que eu faço. Eu alinhei o meu sonho, mas eu nunca deixei de sonhar, porque o meu sonho principal era cuidar das pessoas. Eu sempre amei cuidar das pessoas e amo até hoje tudo isso. O seu sonho, então, o sonho de você ter o seu próprio negócio, você precisa trabalhar com algumas mentalizações. Se você não mentalizar o seu próprio negócio, ele também não vai acontecer. Nós não podemos ser crianças, né, ser imaturos de sonhar que estamos num cavalo voador e acreditar que isso daí vai ser verdade, né? Nós precisamos então sonhar e colocar as coisas no papel. Quando você começa a colocar as coisas no papel, as coisas começam a ficar cada vez mais claras para você. Então, projetos, né? Você ver fotos, você ver outros locais, você se programar mesmo, né? Se hoje você não está dentro do propósito que você tem de vida, se a tua carreira profissional ela está travada, você precisa começar a escrever, você precisa começar a projetar, você precisa começar a desenhar, você precisa começar a trazer esse sonho de volta dentro de você. E quando você começa a sonhar e você começa a projetar, é muito engraçado porque as coisas começam a acontecer muito rápido. Quando eu comecei a ver os equipamentos de Pilates pela internet, foi muito rápido eu ir lá e tomar a decisão de comprar os equipamentos de Pilates. Então, eu comprei os equipamentos sem antes nem ter alugado uma sala, para vocês terem noção, porque eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. Eu já estava então trabalhando, né, como instrutora de Pilates numa outra clínica. Trabalhei ali por quase 2, 3 anos como instrutora de Pilates e quando eu falei, não, eu vou abrir o meu próprio negócio. E me perguntaram, Vanessa, mas você tem dinheiro para abrir o seu próprio negócio? Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho vontade, né? Se ter vontade já é um grande passo, eu vou seguir em frente. Porque eu tinha certeza que eu ia correr atrás. Né? Não é o que eu indico para todo mundo, não é um conselho que eu tô dando para você. Vai, mete a cara e espera que as coisas vão cair do céu. Não, não é assim. Mas comigo foi assim.
E o que eu quero passar para você hoje é que você não precisa passar pela mesma dificuldade que eu tive. Essa experiência que eu passei, apesar de hoje eu ter chego aqui e falar que eu sou uma pessoa que eu estou bem, lá atrás não foi fácil. Né? Então eu não quero encorajar você a você fazer isso. Eu quero que você entenda que eu fiz isso porque eu estava correndo atrás do meu sonho. E eu quero encorajar você a você correr atrás do seu sonho. E quando você corre atrás do seu sonho, as coisas começam a acontecer. Então, o que você precisa parar e pensar a respeito dos seus sonhos? Todas as vidas que você tocar, você vai conseguir transformar. Isso você precisa ter certeza. Abrir um próprio negócio precisa ter esse entendimento. Não importa o que você vai fazer. Pode ser um engenheiro. O engenheiro ele vai construir uma casa, ele vai estar trabalhando com o sonho das pessoas. Todas as pessoas sonham em ter uma casa própria. Eu sou fisioterapeuta, estou trabalhando com o meu paciente, eu estou trabalhando com um sonho dele também, que é o sonho de estar curado, o sonho de perder peso, o sonho de reduzir, né, não envelhecer tão rápido, ou então simplesmente o sonho de ter uma qualidade de vida melhor. E se o seu sonho está alinhado com o sonho dos seus pacientes, isso é o essencial e isso é o que vai fazer toda a transformação. Eu acho que eu falei um pouquinho de tudo aqui para você. Algumas perguntas aqui que o pessoal me fez, né, pelo Instagram. Deixa eu responder essas pessoas que me fizeram essas perguntas anteriormente. E o que me falaram aqui, ó. Estou me sentindo perdida. E agora? Se você está se sentindo perdida, né, dentro da sua profissão ou dentro da sua carreira, a primeira coisa que eu falo para você é para você tomar consciência da situação que você vive hoje. Coloque no papel, pegue um diário, uma agenda, uma folha sulfite, um caderno e vai colocando toda a situação que você está vivendo hoje. Né? Então, o porquê que você está se sentindo perdida? Um exemplo, eu não tenho meu próprio negócio porque, vou dar um exemplo, né? Não que seja o seu, mas porque eu decidi ser mãe. E a partir do momento que eu decidi ser mãe, eu tenho um filho pequeno para eu cuidar. E então o meu propósito agora está sendo cuidar do meu filho e eu larguei mão da minha profissão. Existe muito isso, gente, apesar de não ser esse nosso assunto, mas existe muito isso. As pessoas, elas abrirem mão da sua profissão, da sua carreira, porque elas então têm um filho pequeno. Se o seu filho já cresceu, se o seu filho agora já tem um pouquinho mais de autonomia, então se alinhe, né? Nós conseguimos encontrar pessoas que nos ajudam, pessoas que também amam as nossas vidas e que querem fazer com que a gente cresça. Se você coloca o desejo, né, para as pessoas, olha, eu quero abrir o meu próprio negócio, você vai ver o quanto de pessoas que tem para ajudar você. Eu acredito muito nisso, porque Deus prepara as pessoas certas para estarem conosco. Isso eu acredito muito. Se você sabe onde você está hoje, se você então já colocou no papel o seu estado de consciência, a segunda parte que você precisa fazer é entender aonde você quer chegar. Se você não saber aonde você quer chegar ou para onde você está indo, qualquer lugar serve. Isso daí é uma verdade. Não caia na zona de conforto, não caia no comodismo, não caia na ideia de que do jeito que eu estou vivendo tá bom. Se para você não tá bom é porque algo está errado. Entenda isso. E se algo está errado, quem precisa começar a mudar é você, não é os outros, é você. Precisa começar por você. Então, se alinhe com isso, entenda onde você quer chegar, quem você quer se tornar, para que você tenha um rumo, para que você tenha uma direção. Sem direção, ninguém vai a lugar nenhum. Então, pontue, né? Quais são as suas metas? O que você vai fazer? A minha meta é trabalhar, abrir a minha própria empresa, a minha meta é trabalhar 8 horas, fazer um negócio, vou dar um exemplo, né? Abrir uma amiga minha, né? Vou dar o exemplo de uma amiga minha, que ela abriu um celeiro, né? Para vender coisas naturais. E eu achei muito bacana da parte dela fazer isso, porque o quanto que o celeiro contribui para a vida das pessoas, né? Então, coloca ali, eu quero vender chás, eu quero trabalhar com produtos naturais, eu quero, enfim, vai colocando as metas que você tem e o período dessas metas, curto prazo, médio prazo, longo prazo. O importante é você colocar no papel, inicialmente. Depois você precisa ter uma visão de futuro. O que é ter visão de futuro? É você correr atrás.
né? Fazer um projeto, colocar ele no papel e tirar fotos, visitar lugares. Se a minha vontade é abrir um estúdio de Pilates, eu preciso fazer um curso de Pilates. Se a minha vontade é ter um estúdio de Pilates, eu preciso visitar outros estúdios de Pilates, conhecer qual é a rotina daqueles fisioterapeutas, quanto que eles ganham, quanto que eles estão faturando. Vai atrás, gente. Hoje, as pessoas elas já não têm mais a vida delas trancada a sete chaves, como há duas décadas atrás. Hoje as pessoas já estão abrindo a vida delas, né? A internet tá fazendo muito isso, porque elas entendem que quando elas abrem o livro, né? Que elas abrem a vida dela, muitas pessoas usam o termo a minha vida é um livro aberto, elas estão contribuindo para que outras pessoas também possam crescer. Então, se você tem a vontade de ter o seu próprio negócio, vai atrás daquilo que as pessoas já estão fazendo e que elas estão se dando bem. Não vai atrás de quem faliu, né? Vai atrás de quem está tendo sucesso e está com uma carreira ali que está dando bons frutos. Não olhe para o negativo, olhe para o positivo. O negativo, né? Provavelmente você já passou e você já teve dentro de você e você não quer mais. Então olhe para o positivo. O que essas pessoas fizeram para chegar onde elas chegaram. E a terceira coisa que você precisa entender para que esse seu sonho, esse seu objetivo, né, ele se torne real, é entender que você precisa agir. Quem não age não tem resultado. Agir significa que você tem um poder em suas mãos, né? Paulo Vieira disse assim que tem poder quem age. E eu acredito nisso, é verdade. Você precisa agir, você precisa fazer então depois esse projeto sair do papel. Quando nós estamos agindo, nós também estamos construindo. E quando nós estamos construindo, nós estamos transformando vidas. Então, eu quero deixar para você aqui esse recado. Eu espero que vocês tenham gostado da like. Dá um ok aí para quem gostou da like. Agradeço, né? Manda um coraçãozinho, manda um olhinho de coração. E eu agradeço a vocês por vocês estarem me acompanhando nas redes sociais. Sou muito grata. A gratidão, ela é a memória do coração. Então vocês podem ter certeza que todos vocês estão dentro do meu coração, memorizados. E eu tenho muito amor pela vida de vocês. Eu espero estar transformando a vida de vocês com algo bom, com algo muito precioso, com os tesouros que eu tenho. Eu quero passar esses tesouros também, um pedacinho para vocês. Gratidão, fiquem com Deus e continuem me acompanhando. Um abraço.